trazemos repercussão e esclarecimentos com quem entende. O professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan. Tudo bem, professor? Sempre muito bem-vindo no nosso Bastidores CNN. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos escutam. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, vamos falar desse ponto mais recente na tentativa de uma aliança conciliatória sobre as eleições, quando o México decide abandonar essa ponte, que já estava um recado meio dado a partir da declaração da presidente eleita, acabou que se concretizou ontem. Como é que fica o poder de negociação do Brasil e da Colômbia diante dessa perda? Olha, primeiro, a gente precisa olhar que o México tem uma preocupação um pouco diferente da nossa. A preocupação mexicana é a imigração. A preocupação mexicana é basicamente não aumentar a quantidade de venezuelanos passando pelo México e arrumando problemas com os Estados Unidos. Então, esse é o ponto maior. Segundo, nós aqui, Colômbia e Brasil, nós temos um problema bem mais real que o México, que é a fronteira seca. Que a gente precisa lembrar, que a Colômbia tem hoje 2,8, eu vou repetir o número que parece absurdo, 2.800.000 venezuelanos em condições bem difíceis para serem acolhidos num país que tem pouco mais de 30 milhões de habitantes. O Brasil já tem 600.000 venezuelanos. Uma situação de maior tensão, uma situação de confronto, esses dois países sentiriam muito forte. E aí, nesse caso, eu acho que mais o Brasil, porque a Colômbia já praticamente extinguiu os limites de passagem, o Brasil seria o caminho. Então, essa ação é forte. A segunda ação que eu acho que Colômbia e Brasil têm e estão muito preocupados é, essencialmente, uma possibilidade de Maduro agravar um sentido de guerra civil e ameaçar Essequibo, o que traria, evidentemente, uma posição dos Estados Unidos mais próximo na América Latina. Nem Colômbia, nem Brasil querem uma intervenção tão direta americana, porque eles não saberiam o dia de amanhã. Como é que essa intervenção, o que é que ela provoca? Eu acho que essa é uma preocupação generalizada na América Latina, mas que os dois países, Colômbia e Brasil, na prática, são os mais afetados. Professor, vamos lá, tem uma expectativa de conversa também, né? Depois da saída do México, hoje a Marina estava trazendo para a gente, o Lula vai conversar com o Petro, mais tarde desembarca na Colômbia o nosso chanceler, Mauro Vieira, para uma conversa também com o chanceler de lá. O que esperar desse diálogo diante de todos esses desafios que o senhor nos apresenta? Olha, primeiro de tudo, o que está na mala do Mauro Vieira, qual é a saída real para o fato de que o Maduro, o governo venezuelano, não atende à comunidade internacional. Você pode observar um pedido único na comunidade internacional, do qual Brasil e Colômbia são o porta-voz. Cadê as atas? Nós queremos ver as atas. Onde estão as atas? Que não aparecem. Então, isso é o motivo de tensão. Há uma ideia no ar, sabe, Tainá? Uma ideia, que, aliás, o ex-embaixador, o ex-chanceler brasileiro, o Celso Amorim, é uma espécie também de porta-voz, que aparece e desaparece na comunidade internacional de um segundo turno na eleição venezuelana, voltar novamente a se fazer eleições na Venezuela. Isso é muito delicado, a oposição diz que não aceita e Maduro é cauteloso. Na verdade, Tainá, o que o Mauro Vieira vai fazer na Venezuela é sentir o clima com quem efetivamente decide, que são os militares venezuelanos. Não adianta a gente fugir dessa realidade. Maduro é uma espécie de porta-voz desses militares. Ele depende, para ser mantido no poder, dos militares venezuelanos. Os militares venezuelanos, Tainá, são caso único na América Latina. Se você olhar a América Latina inteira, os militares têm outras funções que não essas estão de governo, em qualquer dos países. Observe que nós tivemos problema no Peru, na própria Colômbia, tivemos diferentes problemas e os militares ficaram com suas funções militares. Não passar. É diferente na Venezuela. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando, praticamente
70%, isso é um dado do Carter Center, 70% dos postos nas estatais venezuelanas são ocupadas por militares. A PDVSA, que é a Petrobras venezuelana, é dirigida diretamente por coronéis e generais. Pra você ter uma ideia do que nós estamos falando, a Venezuela tem mais generais do que a OTAN inteira. Olha que absurdo. Então, quando nós olhamos para essa, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, quer dizer, a junção das grandes potências europeias mais Estados Unidos, eles têm menos generais do que a Venezuela. Efetivamente, o poder militar está ali. Então, embutido na pasta de Mauro Vieira, ao descer, sem dúvida nenhuma, em Caracas, está uma conversa com o poder de fato. Está sentir o clima com o poder de fato, até onde a comunidade internacional poderá ir nessa negociação.